Oi pessoal, eu sou a Juliana e hoje a gente vai conversar sobre alguns livros maravilhosos que eu li esses dias. Vou começar falando aqui sobre um clássico húngaro publicado em 1907. Esse livro é infanto-juvenil, mas o interessante é que ele até os dias atuais continua interessando a pessoas de todas as idades. Estou falando dos Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnár. Esse livro vai contar a história de um grupo de meninos que brincam ali num terreno baldio. Eles se autotitulam como Sociedade do Betume e não tem muito espaço ali na cidade para eles brincarem. Então aquele território, aquele terreno baldio é o espaço que eles têm para brincar, para se divertirem. Só que tem um outro grupo de meninos ali que também querem tomar esse espaço. Então vai acontecer ali um conflito entre esses dois grupos, mas o interessante desse livro aqui é que ele vai tratar temas que já na infância refletem sobre a vida, vai falar sobre princípios, valores, honra, traição, coragem, muita coragem de enfrentar ali situações, dignidade e descobertas. São situações que acontecem na infância, mas que refletem já valores para a vida adulta. Acredita-se, inclusive, que o próprio autor fez parte desse grupo aqui, porque em alguns momentos da narrativa desse livro aqui, o autor se coloca ali no meio entre esses meninos da Rua Paulo. Esse livro é considerado o livro húngaro mais conhecido ao redor do mundo. Inclusive tem um monumento, já falei no outro vídeo, tem um monumento em Budapeste em homenagem a essa obra, em homenagem aos meninos da Rua Paulo. É um livro lindo, vai tratar temas aqui muito importantes e é impossível não se emocionar aqui com essa história belíssima. Agora eu vou falar de outro livro, outro clássico húngaro. Esse aqui foi publicado em 1942. É um livro que eu não conseguia parar de ler. É uma escrita impressionante, uma escrita muito forte, muito precisa, muito bonita. Quero ler mais livros desse autor. Esse aqui é As Brasas, de Sándor Márai. Aqui o personagem principal é um general. Ele está na casa dele, é um castelo. E ele tem 75 anos. Ele está esperando um amigo dele, um amigo desde a infância. Eles são amigos desde os 12 anos de idade. Só que eles estão sem se falar há 41 anos. E a gente, conforme a leitura vai avançando, nós vamos descobrindo aqui várias coisas que aconteceram na vida desses dois. Eles eram muito amigos mesmo. O general aqui chega até a dizer que esse amigo, ele fez parte dos melhores anos da vida dele. Então nós vamos descobrir o porquê que eles ficaram tantos anos sem se falar. São muitas descobertas, muitas reflexões. É uma escrita que tem um tom amargurado, porque afinal de contas ele foi publicado em 1942, ou seja, durante ainda a Segunda Guerra Mundial. O autor também presenciou, também viveu a Primeira Guerra Mundial. Esse tom amargurado tem muito a ver com o que ele vivenciou durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso aqui a gente percebe, inclusive, na página 145 e 146, ele fala sobre isso. Ele fala: na gigantesca fogueira da guerra, era de imaginar que todas as dúvidas, as questões e as paixões pessoais seriam aniquiladas. Mas ele diz que ele ainda tinha um assunto a ser resolvido, ele aguardou, o tempo passou e o mundo pegou fogo mais uma vez. Aqui ele está falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E dentro de mim permanecia o mesmo problema insolúvel que duas guerras, as ruínas e as cinzas acumuladas nos anos não conseguiram sepultar. Olha, essa escrita aqui é muito precisa, é muito bonita, mas eu vou ler um trechinho aqui. 137. Os homens contribuem para o próprio destino, determinam certos fatos que vão acontecer com eles. Chamam o destino, apertam-no contra si e não se separam mais dele. Agem desse modo, mesmo sabendo desde o início que esses atos terão resultados nefastos. O homem e seu destino se realizam reciprocamente, moldando-se um no outro. Não é verdade que o destino se introduz às escondidas em nossa vida. Entra pela porta que nós mesmos escancaramos, pondo-os de lado para convidá-los a entrar. Na verdade, não há criatura suficientemente forte e inteligente para saber afastar com palavras e fatos o destino infausto que, segundo uma lei implacável, deriva de sua índole e de seu caráter. Então tem um acerto de contos aqui
E conforme nós vamos lendo, nós vamos descobrindo certos fatos. Essa questão também aqui do narrador já mais velho, com 75 anos, revisitando fatos ali no passado, ele muito jovem, questionando algumas coisas, questionando ali com um amigo, esse acerto de contas. Ele fala aqui sobre a velhice, sobre o envelhecer, inclusive o que é a verdadeira velhice. Isso é bastante forte, né? Ele fala sobre o que ainda vive no coração, uma lembrança, e que ele vai compreendendo as coisas. Eu fiquei muito impressionada com a escrita de Sándor Márai. Quero ler mais livros dele, inclusive eu vi aqui no Pós-Fácil que essa obra aqui, ela nem é considerada sua obra-prima. Por muitos críticos, ela é considerada as Confissões de um Burguês. Nós não temos esse livro aqui disponível, infelizmente. E olha só, esse livro foi publicado em 1942. Em 1948, o autor foi censurado no seu país pelo regime comunista e ele partiu para o exílio. Os seus livros, eles ficaram banidos na Hungria durante 40 anos. Ele foi redescoberto há pouco tempo, depois, muito próximo à sua morte. Eu não conseguia parar de ler esse livro, eu fiquei muito impressionada, realmente é muito bom, muito bom. Aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, fala sobre as brasas. Há muitas questões mal resolvidas entre a dupla, entre esses dois amigos, que vão se rever 41 anos depois de um fato ocorrido. Eles nunca mais falaram, por 41 anos. E o que se segue é um duelo maravilhosamente controlado, uma sucessão de casos, reminiscências, silêncios, réplicas, negações, interrupções. Sándor Márai imprime um ritmo preciso à narrativa, fazendo com que cada nova revelação vem à tona justo quando supomos a possibilidade de uma reconciliação entre os dois interlocutores. Anos de ressentimento são condensados em uma única noite. As Brasas é um romance curto e intenso. Que livro, que livro! Olha, e aí eu li então um clássico russo. Esse aqui foi publicado, deixa eu ver, em 1895, de Chekhov, 3 anos. Esse livro aqui, a sinopse dele, ele diz assim, olha, você vai acompanhar aqui os primeiros anos de casamento de Yulia e Alexei. Aí eu pensei assim, antes de ler, claro, eu pensei, bom, tem muito a ver com felicidade conjugal, porque felicidade conjugal também vai falar, né, do pedido de casamento e depois dos primeiros anos de casamento, mas, gente, para aí a semelhança, tá? Não tem nada a ver com Felicidade Conjugal, de Tolstói. Inclusive, Felicidade Conjugal foi publicado em 1859, é um livro que eu gosto demais. Mas esse aqui, ele tem um tom muito diferente, a história vai para um outro lado ali, também é muito bom, é claro, gostei demais. Mas aqui, Chekhov, ele trata muito a vida, assim, de uma maneira mais comum. O dia a dia é tratado ali de uma maneira até mais fria, um pouco monótona. O livro, ele tem traços autobiográficos. Diria que é uma escrita sem grandes idealizações. Vai tratar sobre esse casamento, sem romantismo, de uma maneira até um pouco fria, sabe? Olha só o que a própria tradutora Denise Salles fala um pouco sobre a obra. Aqui é mostrado o tédio cotidiano, a impossibilidade de realização plena do amor, a atmosfera opressiva e angustiante da segunda metade do século XIX. Aqui nós temos a sensação de clausura, abafamento, angústia. E aqui é tratado também sobre a infância, os castigos que aconteciam ali com as crianças. É retratado aqui também nessa obra, não só pelo pai, porque o pai aqui do personagem principal, ele tem um comércio, ele tem muitos funcionários, então assim, é retratado aqui maus tratos ali com criança trabalhando, recebendo maus tratos no trabalho, recebendo maus tratos ali em casa com esse pai. Aqui é tratado as coisas pequenas de uma maneira mais simples, mais realista. É como se o autor estudasse os personagens, como eles agiriam na vida, no cotidiano, no dia a dia, inclusive com seu tédio, com suas angústias, frustrações, não realizações de grandes coisas, de grandes ideias, de grandes fatos, mas sim a vida ali no seu dia a dia. São pequenas coisas que
constroem ali a história. E isso eu acho que, de repente, para alguns leitores isso pode incomodar. As pessoas que gostam de temas maiores, de mais acontecimentos, vai achar essa escrita aqui, essa história aqui um pouco enfadonha. Eu gostei bastante. Eu gosto do realismo, eu gosto do dia a dia sendo trabalhado de uma maneira real. Quero ler mais obras aqui de Chekhov, gostei demais, 3 anos. E eu li também Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Gente, não há certeza quanto à data da primeira encenação dessa peça, que acredita-se que foi entre 1597 e 1599. A história Romeu e Julieta, acho que todos, né, já conhecemos, é uma das histórias de amor mais conhecidas, uma das tragédias de amor mais conhecidas, né, de todos os tempos, se não a maior. Interessante que William Shakespeare não criou essa história foi criada por Arthur Brooke. Acredita-se que em 1562 o que William Shakespeare fez foi aprimorar essa história, melhorar essa história e trazer para o teatro. Mas é muito interessante ler esse grande clássico. Pensar o quanto essas duas famílias que eram tão inimigas, e a gente não sabe nem por que elas eram tão inimigas assim, elas acabam pagando um preço muito alto por todo esse ódio, né, com a vida dos próprios filhos. E aqui é tudo muito intenso, né? O tempo passa muito rápido, isso aqui acontece em menos de uma semana, eles se conhecem. Primeiramente, Romeu está perdidamente apaixonado por uma moça, mas essa moça, ela prometeu castidade, então ela não vai se envolver, então ele está perdidamente apaixonado, arrasado por essa garota, mas aí ele conhece a Julieta e aí ele também se torna perdidamente apaixonado por Julieta. E Julieta, ela tem 13 anos, ela é muito jovem. Romeu também, a gente não sabe exatamente quantos anos ele tem, a gente só sabe que ele é um pouquinho mais velho que ela, mas os dois, né, se casam em segredo e é tudo muito intenso, tudo muito rápido. Oh, o amor da minha vida, a idealização do amor, o amor ou a morte, é tudo muito intenso. Mas é uma escrita muito bonita, né? Isso é inegável. E tudo muito rápido, essa morte prematura, e é muito gostoso entrar em contato com tudo isso. Eu tenho 2 edições aqui. Essa daqui faz parte do box da Nova Fronteira, que tem as grandes obras de Shakespeare. Aqui nós temos a tradução de Bárbara Eliodora. Inclusive ela tem um livro que está disponível, um e-book gratuitamente, Por que Ler Shakespeare. Tem essa edição da Penguin aqui também, que tem a tradução de José Francisco Botelho, introdução de Adrian Paul. Eu vou ler um trechinho dessas 2 edições para vocês sentirem um pouquinho, né, dessa escrita, dessa tradução, para vocês verem assim que as 2 traduções são ótimas. Olha só, na edição da Penguin: já trago em minha alma triste 1000 lamentos. Já vás multiplicar tristeza e sofrimento, somando a minha dor à tua. Sei que me amas, mas teu amor em minha pena atiça chamas. O futuro é fumo aceso em ventos suspirantes. Se satisfeito brilha, um fogo entre os amantes. Negado, vira um mar de tormento pranto. E o que mais é o amor? Discreta insanidade. É fel que engasga o peito e é doce amenidade. Adeus, meu primo. Agora na edição do box da Nova Fronteira. A transgressão do amor é sempre assim. Meu peito já carrega tanta dor que meu enxerto só a faz maior, levando a sua a afeição que mostrou, mas aumenta a tristeza que hoje eu sou. O amor é fumo de um suspiro em chama que faz brilhar os olhos de quem ama. Contrariado, é um mar feito de lágrimas. E o que mais? Critério na loucura. Trago de fel que preserva a doçura. Meu primo, adeus. O que tem de diferencial aqui nessa edição da Penguin, é claro, são os textos de apoio. Nós temos aqui quase 100 páginas aqui de textos de apoio, contando com a introdução, sobre notas, sobre a tradução. E é incrível revisitar essa história aqui, tão conhecida. Foi muito gostoso mesmo e realmente tudo muito intenso, tudo muito bonito. Bom, esses foram alguns livros que eu li esses dias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.